Boa noite, nono ano A, nono ano B. Aula 9 de redação. Iremos dar continuidades aí à propaganda e também iremos falar hoje nessa aula um pouco de texto dissertativo. Toda a estrutura, do texto dissertativo. Segue aí, galerinha, nosso roteiro, a agenda da aula de redação de hoje. Iremos estudar propaganda, arte da persuasão. Iremos fazer a correção, da leitura aí do texto Eu a Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. Redação, iremos iniciar aí uma produção de texto dissertativo argumentativo, tá? Como eu falei anteriormente, a estrutura de todo o texto dissertativo. Na aula passada, eu solicitei a você para fazer uma pesquisa sobre a diferença entre propaganda e publicidade no seu caderno e citar alguns exemplos por meio de imagens, E aí realizaram, fizeram direitinho, colocaram lá as imagens. Quando voltar às aulas presenciais, irei o quê? Carimbar e codar aquele velho visto. Publicidade e propaganda. Principais características do anúncio são caráter comercial, uma linguagem verbal e não verbal, linguagem simples, textos relativamente curtos, nada de ideias longas, textos persuasivos, atrativos, que chamem a atenção, humor, ironia, criatividade, verbos no imperativo. Lembra de verbo imperativo que dá o quê? Lembra de Júlio César, ordem, e também presenças de figuras e vícios de linguagens. O gênero anúncio publicitário. Em um anúncio, o planejamento gráfico, a imagem, que inclui a disposição de cores, figuras, entre outras, que contribui para que se crie efeitos de sentido. Eu não posso colocar numa propaganda e numa imagem algo sem ter uma estrutura, um estudo sobre determinadas figuras e cores. Aliado a isso, há um uso rico de palavras que são empregadas de forma expressiva. Assim, as figuras de linguagem são frequentemente usadas aí no anúncio de publicitário. Esse valor conotativo. Então, para quem não tem um certo entendimento, acha que a publicidade é feita de qualquer forma e não é. Então, para ser um produto, a imagem desse produto e ao ar, vamos dizer assim, ele precisa de toda uma estruturação, cores, figuras, efeitos, sentido, esse jogo de palavras. Eu não posso chegar e simplesmente dizer assim, eu vou anunciar aqui esse celular e pronto. Não, tem que ter todo um planejamento. O que é publicidade? É utilizar os meios de comunicação e as ferramentas de marketing com a função de promover determinado produto. O que seria promover esse produto? Qual seria esse objetivo? É despertar o desejo de comprar nos consumidores, levando-os à ação. Lembra de compre batom, seu filho merece bom batom. E aquela propaganda que eu passei para vocês, da pipoca. Pipoca na panela começa a arrebentar. Então, o tom utilizado é sempre apelativo ou comercial. Observa esse produto. Veja, qual seria o diferencial desse rendimento de produto? Ele rende 30 lavagens. Ele possui 3 litros. A marca está bem exposta. Olha aí, ó. Ariel. O outro diferencial da qualidade desse sabão é porque ele é concentrado. E uma informação de uso é que ele tanto pode ser utilizado para as roupas brancas e coloridas. Então, voltando aí, ó, o diferencial dele seria que rende muito, 30 lavagens. Ele é super, hiper concentrado e pode ser utilizado tanto para as roupas brancas quanto as coloridas. Texto dissertativo argumentativo é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos, em alguns casos, propostas de solução.
Principais características. Tema é o recorte do assunto, é o foco central da palavra que problematiza o contexto. Anotem aí, ó. O título é o responsável por chamar a atenção do leitor e resumir o assunto do qual se trata. A tese é a ideia principal, né? No caso, apresenta ou expõe para ser defendida em caso de contestação, né? É seu ponto de vista aí, ó. A ideia principal do autor do texto, ou seja, você, sobre a temática proposta. Quais são as principais características? Aí, como eu já falei, a tese, o desenvolvimento e a conclusão. Nesse desenvolvimento, você apresenta os argumentos que comprovam a sua tese. Já na tese é seu ponto de vista. E a conclusão, em outra forma, em outra fala, seria o quê? A síntese do que você citou lá nos seus argumentos. A solução para os problemas discutidos no texto. Lembrando que um texto dissertativo, argumentativo, o uso total da norma padrão da língua portuguesa. O texto dissertativo, argumentativo, é organizado em 3 partes: na introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a apresentação da ideia principal da tese, ou seja, o que é a ideia? É o elemento essencial na composição do texto. E nessa introdução também vem o recorte do assunto, não é isso? O foco central da palavra, da problematização do contexto. Já no desenvolvimento, apresenta os seus argumentos, que sustentam a ideia principal, certo? Nesses argumentos, são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. O argumento ele é composto por 2 partes, a fundamentação e a análise do fundamento, certo? Já a conclusão é a apresentação de um resumo da ideia principal, de uma sugestão para a resolução do problema. Ou seja, existem 2 tipos de conclusão, a síntese e a proposta de solução. No caso da síntese, o autor deve resumir os argumentos e repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. Já no caso da proposta de solução, é preciso o redator apresentar soluções práticas detalhadas acerca dos problemas levantados no seu texto. Tá? É só um resumo. Só para lembrar, mas eu sei que vocês já têm todos aí, tanto no nono ano A quanto no nono ano B, tem conhecimento dessa estrutura. Eu tenho o título, em seguida, na introdução, que é o primeiro parágrafo, quem compõe essa introdução, o tema e a tese. No desenvolvimento, eu tenho aí os argumentos. O desenvolvimento, eles são 2 parágrafos. Professor, eu posso escrever mais? Pode, mas será que você vai ter espaço lá futuramente no Enem? Geralmente são 30, né, eles pedem 30 linhas. Conclusão, último parágrafo aí, indicando aí a conclusão. Serve essa estruturação, sempre obedecendo a margem direita e a esquerda, você não pode ultrapassar. Ô, professora, o que é isso aí, ó? Margem direita e margem esquerda. Desculpa aí que não saiu perfeito não, tá? Pega a régua aí para olhar. Vou passar a régua. Ó, então, o texto dissertativo, argumentativo, são essa estruturação aí, esses elementos: título, tema, tese, introdução, desenvolvimento, os argumentos e conclusão. Correção, vamos lá? Correção, né? Pega aí o livro, por favor, na página 104. Ou seja, fizeram a leitura em casa, então vamos dar aí continuidade à correção. O que é possível inferir com base na leitura do poema de Carlos Drummond de Andrade em relação à temática abordada? Segundo Carlos Drummond de Andrade, as pessoas são vistas como os meros anúncios e servem apenas para ostentar as marcas que consomem, deixando sua própria identidade de lado, e trata-se esse texto de uma crítica ao fato das pessoas anunciarem em suas roupas, em seus adereços, os nomes das marcas que consomem. Questão 2.
O que significa no contexto os versos meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa coisamente. Explique sua resposta. O eu lírico declara que há uma coisificação das pessoas que, seres com identidades próprias, passam a servir somente para anunciar as marcas e mensagens das lojas de empresas. Terceira questão. Identifique e explique a figura de linguagem presente nos versos destacados. Minhas meias falam de produtos. Eu tenho aí, se as meias, eu estou dando característica, personificação. Foi atribuída uma característica humana a um objeto inanimado. Letra B. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro são mensagens, letras falantes, gritos visuais. Uma metáfora, pois há uma comparação implícita. Se tivesse algum elemento como um exemplo, como seria comparativa, mas como não está explícita, escondidinha, então eu tenho aí uma metáfora. Na letra C, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, eu tenho aí uma hipérbole, pois há um exagero para reforçar uma ideia. Quarta questão. Classifica os versos destacados. Verbos. Classifica os verbos destacados nesses versos. Meu tênis é programa colorido. Eu tenho aí eu tenho um verbo de ligação. Meu blusão traz lembrete de bebida. Esse traz é um verbo transitivo direto, ou seja, não tem presença de preposição. E fazem de mim homem anúncio. Verbo transitivo indireto e direto. Presença de preposição, tem um complemento aí do verbo que apresenta OD e OI. É bem à vista exibo essa etiqueta, verbo transitivo direto. Eu sou a coisa, coisamente, verbo de ligação. Sou aí, né, verbo ser, verbo de ligação. Então, na letra A, verbo de ligação. Na letra B, verbo transitivo direto. E na letra C, verbo transitivo indireto e direto. Na letra D, de dado, verbo transitivo direto. E na letra E, verbo de ligação. Só para fazer uma correção da quarta questão da pronúncia. Meu tênis é proclama. E eu disse programa e depois eu assisti e vi que estava errada a pronúncia. Então, meu tênis é proclama. Proclama. Colorido, certo? Produção textual. Porque eles bebem e dirigem. A adoção de uma lei seca mais rigorosa no estado de São Paulo não bastou. Os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam uma redução de quase 20% de acidentes com mortes no trânsito nos primeiros meses de 2012 para 2013, no estado depois da lei. Mas, no mesmo período, 2 acidentes impressionaram. Um deles amputou o braço de um jovem ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de São Paulo. O outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate numa rua de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ambos foram vítimas de motoristas alcoolizados. O convívio de motoristas como ciclistas, motoqueiros, skatistas e pedestres na rua cada vez mais estrangulado pelo trânsito nas médias e grandes cidades do país. Se tornou insano. Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais catastróficos. Desculpa os erros. Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Em muitos países, ela é a principal causa das mortes entre os jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária, por tabela o preço das bebidas, diminuir os pontos de vendas de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor e impor penas mais duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande desafio é aprimorar os resultados e torná-los permanentes. Há questões estruturais importantes que devem também ser destacadas. Nas grandes cidades, transporte público de qualidade e barato, estendido de madrugada adentro, que garanta um meio tranquilo de os jovens chegar em casa é um deles.
Criar áreas seguras nas ruas, como ciclovias protegidas, também pode ser uma medida importante. Alguns países estudam a instalação de detectores de álcool, uma espécie de bafômetro pessoal, acoplados a caminhões, ônibus e até em carros particulares. Para ligar o motor, o próprio carro exige um controle do consumo da bebida. Desculpa os erros. Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento, mas que ensinar a guiar e a respeitar quem está nas ruas. A educação pelo trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar embriagado ou sob efeitos de outras drogas. É aí que se esbarra numa das questões mais difíceis, como sensibilizar o condutor do veículo, principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre e, pior, que ele pode oferecer aos outros. Sem mexer nesse componente humano de noção de responsabilidade e limite, será difícil solidificar as conquistas deste início do ano. Irei fazer aqui, solicitar a vocês alguns comentários estruturais sobre o texto. Depois que você escrever, você vai fazer uma coisa para mim que eu vou solicitar para você, tá? Você vai chegar na adoção até catastróficas, você vai fazer uma margenzinha nele e colocar assim, introdução. Aí depois, pegando o segundo parágrafo de várias até permanentes, você vai colocar. E no terceiro parágrafo também, até bebida, você vai colocar desenvolvimento. E depois você vai colocar, destacar aí, ó, no último como conclusão. Eu quero que no primeiro parágrafo você encontre aí, destaquem também no seu texto, aonde é que você notou aí a tese, aonde é que você identificou também a temática. Quando você chega no segundo e no quarto parágrafo, no segundo e no terceiro, eu quero que você destaque também quais são os principais argumentos aí. E no final, eu quero que você destaque com a canetinha de colorida diferente essas soluções apresentadas. É notório a linguagem também muito formal, não tem questões aqui de gírias, linguagem coloquial. A questão da pontuação também, quero que você avalie quando você for escrever o seu texto, certo? Tem uma questão aí no exercício que você terá que escrever o seu texto. E que você observe também a concordância verbal, tá? Lembra das regras da concordância e use principalmente as conjunções. Se pega aí, ó, a coesão, as regras gramaticais aplicadas dentro do seu texto, beleza? Cuidado com a colocação das preposições. Quem é que dá esse sentido ao seu texto? As conjunções, as preposições, certo? Os pronomes utilizados corretamente, adequadamente. Então, há um namoro dentro do texto entre a produção, a semântica, a coerência, a coesão e todas as regras gramaticais. Não se esquece. Avalia bem direitinho para não passar despercebido. Esse texto, você pode ter observado que é um texto argumentativo, dissertativo, né? E ele representa aí duas temáticas relevantes, né? Quando ele pergunta aqui, traz dois temas. Quais seriam esses dois temas? A violência e os acidentes de trânsito provocados pelo álcool, não é isso? De acordo com o texto, a adoção de uma lei mais seca e rigorosa resolveu, não bastou. O que foi que aconteceu aí? Os principais fatores são o número excessivo de motoristas, ciclistas, que é aquela parte que ele comenta, né, motoqueiros nas ruas e o abuso do álcool, né, principalmente. Algumas propostas têm sido discutidas, né, para reduzir esse tipo de violência de trânsito. E lá no texto diz que era a carga tributária,
né? Será que ele consegue aí com essa carga tributária? Então, em casa, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão copiar e vão colocar aí no primeiro quais são os 2 temas que foram citados aqui ao longo da nossa explicação e da nossa leitura. No segundo, os principais fatores para, de acordo com o texto, explique por que tem havido uma redução nos acidentes de trânsito, né? E no terceiro, algumas propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Cita algumas medidas, tem dizendo também no texto, volte sempre ao texto. Uma delas era a tabela, né? O preço das bebidas, diminuir os pontos de venda de álcool à noite, né? E assim por diante. Cite no quarto alguns fatores que se coloquem em prática, que irão contribuir para a diminuição dos acidentes do trânsito. Um deles era colocar o transporte público barato e ele ficar aí rodando durante a madrugada, né? Garantindo aí a esse jovem que não voltasse para suas residências, alcoolizados ou até mesmo drogados, conduzindo aí um veículo. De acordo com o texto, qual a questão é mais difícil de ser tratada em relação à diminuição do uso excessivo de álcool? Né? Qual seria aí? A questão mais difícil é sensibilizar os motoristas, né? Em respeito pelos outros e por si também, né? É preciso uma educação que desenvolva um trânsito seguro. E na sexta questão, espera aí só um minutinho, viu? Que eu já irei explicar. Tem a atividade 1 e a atividade 2. Só um exemplo para vocês terem uma ideia e uma noção. Eu tenho um tema, os entraves para fazer uma reforma política profunda no Brasil. Dessa temática, eu criei um título, A Última Reforma. E dessa última reforma, eu criei uma introdução e nessas partes que estão em negrito, destacadas, sublinhadas, são os 2 argumentos que suponha que serão citados aí no seu desenvolvimento. Então, na introdução, é notório o quê? Uma reforma política no Brasil não só é importante para o país reencontrar o caminho do crescimento, como é urgente para reconstruir sua imagem. Então, o que aconteceu nessa introdução foi a união do tema com a tese, né? O tema, eu uni o foco central, que seria a problematização do contexto, que era a reforma, os entraves para fazer uma reforma política, e fiz a união com a tese, tá? Só um exemplozinho para... Então, antes de você produzir o seu texto, pega a temática, escreve teus argumentos, para depois você ir desenvolvendo as demais partes. Na atividade 2, será uma produção textual. Por que eles bebem e dirigem? Por que eles bebem e dirigem? Com base no tema proposto no texto acima, produz um texto argumentativo. Aponte as soluções para melhorar os problemas causados pelo trânsito em nosso país. Não esqueça que seu texto deverá conter a tese ou o ponto de vista exposto no primeiro parágrafo e defendido nos demais parágrafos. O desenvolvimento, no qual deverá conter argumentos convincentes em defesa do seu ponto de vista. Finalmente, a conclusão. Então, vocês irão produzir aí, redigir esse texto. Lembrando que a característica desse texto é um texto dissertativo, argumentativo. Você tem que defender um ponto de vista. Você tem que selecionar os seus argumentos. Vocês irão fazer um rascunho. Depois preparem aí esse texto bem arrumadinho aqui. Na próxima aula, eu irei dizer a vocês a data que vocês enviarão para mim. Ou pelo e-mail ou pelo portal, certo? Eu quero receber todos, viu? Todos mesmo, tanto no ano A quanto no ano B. Lembre-se que todo texto tem um título, a sua temática e sua ideia principal, chamada de tese, vem na introdução.
Lembre que seus argumentos apresentam no desenvolvimento e a sua conclusão já está dizendo aí no próprio, na própria tela, ó. Finalmente a conclusão. Se eu estou pedindo soluções, ó, com base no tema proposto acima, produz um texto argumentativo, aponte soluções. Então, que tipo de conclusão você vai ter que fazer? Lembra? Para aí um pouquinho, pensa. Tem dois tipos, a síntese e a proposta de solução. Então, se é uma proposta de solução, é preciso que você apresente soluções práticas detalhadas acerca dos problemas levantados no texto, tá? Então, boa sorte, bons estudos. Observem a margem direita, a margem esquerda, começo de frase com letra maiúscula. Aplica, certo? A coerência e a coesão, tá? Não deixa de relatar aí no seu texto a coerência e a coesão, tá? Beleza? Deus é a luz de todos os dias, é a promessa da felicidade que está sempre de pé na vida de cada um de nós. Bom dia, até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.